Bem-vindos a todos vocês que estão ali a esse universo. Eu sou o Ive e essa é a nossa comunidade. Então, várias pessoas vieram. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jean. Neste momento estamos gente. Em algum momento da história, um grupo seleto de pessoas resolveu usar a palavra comunidade, designando eles mesmos em meio à plataforma que eles tanto trabalharam. E agora que a quantidade de membros ficou numerosa, esse termo se perpetuou. Comunidade aqui e ali sendo dito, viabilizando posturas e comportamentos, deixando implícito que as comunidades se comportam dessa forma. E aí a gente bateu a cara na parede, porque a palavra comunidade é um dos termos mais vagos dentro das ciências sociais. Aproveitando que tá tendo todo esse hype em cima de falar sobre a comunidade, criticando, elogiando e etc., eu prefiro dar uma analisada de como ela funciona, pegando como referência o próprio YouTube e a nossa própria sociedade. Então, se você acha que tá ruim, vários sociólogos já previam que isso ia acontecer. Críticas e críticas contra elogios e elogios sobre a comunidade, pessoas aqui argumentando e outras provando o ponto dos outros. Tá uma loucura. Mas essa é a comunidade nos dias de hoje. Essas pequenas unidades de pessoas que variam de alguma forma, confrontando umas às outras. Você que não saiu do fundo do mar do YouTube, aqui a gente possui muitos biomas com suas cadeias alimentares, vertentes e agrupamentos. Alguns são meio parecidos com os outros, mas eu te garanto que são diferentes de alguma maneira. Nós, animais que habitam determinado bioma, chamamos isso de comunidade. Na antiguidade existia um garoto de cabelos verdes que detinha da vontade de reunir o pessoal que fazia o mesmo que ele dentro do ecossistema que ele habitava. Esse garoto, ele se chamava Monark, ele chamava Monark. Nós hoje devemos nosso ânus por essa decisão dele, de averiguar seu próprio continente e reunir ninguém mais, ninguém menos que Venom e Feromonas. A santíssima trindade dessa plataforma vermelha, que consiste nesses três que dominaram o terreno, criaram vários nomes e mediante as margens do Riacho Gamer, tivemos a proclamação da comunidade gamer, sendo ela, assim, o continente ancestral. Então parabéns, Pastelão, Spy, Micaro, vocês ainda perpetuam a mensagem gamer nessa plataforma. Saibam que vocês são guerreiros e manter-se com tamanha determinação. E por isso aprecio vocês pelo amor, solidariedade, vizinhança e parentesco. Esses eram os aspectos raiz nesses tempos primordiais, visto que as espécies solitárias vieram para essa comunidade e criaram outras vertentes, tendo em consideração que eram diferentes, como Zangado, BRK Sedu, Space Monkey, Funk Black Cat, todos em busca de buscar o consenso, um tipo de assertividade que os faziam ficar mais abrigados a uma causa em comum e recíproca. E olha lá, eles continuam nessa comunidade até hoje, com um número maior, mas sendo ainda o mesmo. Se você quiser algo mais próximo das comunidades dessa geração, tem o Cafezinho da Esquina, um grupo de pessoas que jogam e conversam bastante, desfrutam de bens comuns e têm sob prioridade a proteção de um objeto recíproco, o canal deles. Não pode se dizer que é uma mini comunidade ou algo do tipo, porque a comunidade não delimita a quantidade. Sendo numerosa ou não, continua tendo objetivos comuns e uma vertente seleta que eles mesmos fizeram. Felipe, Pastelão, Spy, Olan e Bunny, eles usam do consenso para continuarem confortáveis, mas ainda prezam a reflexão sobre as diferenças que cada membro tem no sistema Cafezinho da Esquina. Vendo por esse posto, comunidade não é apenas assertividade, e sim tolerância, atitude sobre as diferenças que aparecem no sistema, porque elas devem existir para a preservação dela. Se o canal deles nunca mudar, sempre no mesmo jogo, no mesmo modo de fazer as coisas, a cabeça do canal é guilhotinado pelo YouTube e acabou o objetivo que eles tanto se esforçaram. Eles delimitam as fronteiras que eles possuem, eles que decidem o que deve ser mudado. Eles são um símbolo que varia de acordo com a perspectiva pessoal de cada um. Mas agora vamos voltar aos tempos contemporâneos e a gente percebe que o mundo agora está mais globalizado. Existem os continentes de vlog, de animação, de humor e o recente continente que é o de reflexão, que está praticamente extinto. Mas existem dois que estão fazendo bastante alarde na plataforma, que enquanto objetos de análise podem ser melhores que o resto: vídeo, ensaio e comentário. Hoje, nos tempos contemporâneos, existe, igual na antiguidade, um garoto de cabelos verdes que detinha da vontade de reunir o pessoal que fazia o mesmo que ele dentro do ecossistema que ele habitava. Esse garoto se chamava Monark. Digo tinha as mesmas pretensões da galera do Cafezinho da Esquina, de forma menos associada, mas que mantivesse o núcleo do consenso e da solidariedade. Com isso, ele criou Potenciais. Pra quem tá alheio disso, Potenciais é uma série de vídeos que ele faz no momento em que ele conquista mais de 100 mil inscritos.
e aproveita para mostrar ao público dele canais que ele achou um diferencial, independente do seu continente, dependente apenas do gosto do próprio Digo. Quando eu era do continente de reflexão, ele me colocou no primeiro vídeo de potenciais, mesmo ele sendo do continente de comentários, e agora estamos na época após potenciais, sendo esse o terceiro ocorrido até o presente, e, mano, não deu muito certo, deu muita confusão. Digo de maneira incontestável, é um símbolo para a comunidade de comentários, porque os indivíduos não achavam motivos dentro dessa estrutura nova do Digo. Então, dentro da comunidade, tentaram buscar naturalizar a conduta com racionalização. Mas pro Digo, o símbolo era a própria comunidade, e essa diferença de expectativas ocasionou em alarde. Esse ritual do Digo enquanto símbolo começou a representar um importante meio de exposição da comunidade e uma oportunidade do membro poder ter sua voz diante das fronteiras da comunidade, das decisões importantes e, quem sabe, se tornar um símbolo, mesmo que isso não devesse ser estimado. E por isso, no momento que ele postou o vídeo, foi confirmado e reforçado que a identidade social de quem viu foi posto em questionamento. O seu sentimento de pertença social foi quebrado, ocasionando nisso aí. Gente de fora da comunidade que não faz sentido. Mas vamos falar sobre o Sabe. O Sabe, ele é considerado da comunidade. Mas por que ele é considerado sendo que ele nem é canal pequeno, tá ligado? E nem na época. Basicamente, no Potencial 3 teve vários canais que já tem um pouco de relevância no YouTube. E eu acho que é mais obrigação deles ter potencial, né? A quebra do sentimento de pertença social veio junto da conscientização da diferença entre os grupos, colocada pelas autoridades de especialistas que seriam os canais maiores, e trouxeram a reflexão de qual era o símbolo que a gente tinha definido. E por isso a gente lembrou que o Digo faz o que ele quer, independente do coletivo. Antes disso tudo, o Tropia já havia dito que isso iria acontecer de forma indireta, mas ele falou, e aqui o porquê. Não somos cópia. Um evento que aconteceu lá no continente dos comentários, em que o Tio Sam, um grande representante daquele lugar, propôs levantar uma corrente que tinha como mensagem principal a liberdade de expressão. E como as pessoas estavam convictas em querer tirar o Digo, eles colocaram o Golart como símbolo. De forma metafórica, eles transformaram o símbolo na resposta que o Golart traria ao ver tudo isso acontecer. E quando acontecesse, cada um iria fazer o seu próprio símbolo e fazer as coisas da sua própria maneira. E algo que só o Tio Sam entendeu. Nesse momento existiu uma tensão entre a utópica e almejada segurança da comunidade e a desconfortável e realista ideia de liberdade do Tio Sam. As pessoas usaram desse símbolo para representar o próprio Golart, e a partir do momento que ele respondesse, estava todo mundo permitido ficar no círculo aconchegante, quer não mudar, quer ficar numa comunidade cheia de gente igual tu, fazendo e falando as mesmas coisas que você, para assim você não se sente distinto, pequeno e portanto insuficiente, e sim se sentir autossuficiente com o que tu faz e assim se tornar grande e semelhante com números. E isso eu realmente não entendo de vocês. Vocês protegem a segurança coletiva de vocês, da comunidade de vocês, mas paradoxalmente vocês tentam proteger as suas próprias liberdades individuais, mesmo sabendo que vivência em comunidade significa a perda da sua própria liberdade individual. Comunidade é um sistema bem formal, porém bastante abstrato, e sua arma invisível mais forte é a capacidade de obrigar os indivíduos dentro dela a se comportarem de uma maneira específica e sempre pré-escrita, sem considerar as interpretações que o indivíduo possa ter sobre elas, e sim considerar do grupo que a compõe. Vocês devem conhecer a lei da oferta e da demanda. Sempre há um preço a pagar pelo privilégio de viver em comunidade, e ele é pago em forma de liberdade, e por consequência em forma de identidade, e não ter comunidade significa não ter proteção dos outros. Essa que não preza pela justiça social, e sim pelos nossos direitos enquanto humanos, e nos privar de liberdade parece bem contra os nossos direitos. Paradoxalmente, os direitos humanos que visam a garantia de você ser diferente hoje, ao mesmo tempo só vão assegurar que você esteja bem se for com uma comunidade. Mas aí, para o direito ser respeitado, toda a comunidade tem que compartilhar de diferenças. Mas se não existe consenso, não existe comunidade. Entende como o dilema é difícil? Eu tive que lutar com ela no canal Espaço Vazio. Lembra quando eu disse que o continente de reflexão era novo e praticamente extinto? Espaço Vazio nasceu lá, e tá me esperando até agora. As pessoas que estão lá, a Gabs do Arco-Íris Nilista, o Josh antigamente, o Lucas Ryber, pelo que eu sei, eles ainda estão lá. O que vocês acham que vai acontecer quando eu voltar lá? E o que você acha que aconteceria se eu continuasse lá?
A afirmação que vocês perpetuam hoje de que ser unicamente diferente é igual a crescer e se destacar, antes era uma dúvida. Se alcançar o mundo com aquilo que amamos por nós mesmos era possível. Vocês conseguem dizer pra mim que existe uma comunidade aqui nos tempos modernos no YouTube? E se não existe, deveria existir? Bem, meu canal não mede opinião, mas eu queria compartilhar minha perspectiva e levantar alguns questionamentos pra vocês. Muito obrigado pra quem viu até aqui. E bem-vindo à comunidade. Eita porra. Magobizo.